me formei em engenharia de sistemas e fiz mestrado em pesquisa operacional. Sempre trabalhei com otimização desde então. E depois eu fui cursar um doutorado em ciência da computação. Um doutorado esse que eu nunca defendi a tese, porque eu me entusiasmei muito com essa coisa de trabalhar. Eu criei uma empresa de consultoria e, se me perguntassem o que é que a empresa fazia na época, eu dizia: é uma empresa para resolver problema, né? Resolver problema usando métodos matemáticos, enfim, otimização, conhecimento de engenharia de sistemas, e era isso que eu fazia na época, né? Então, surgiram trabalhos, e eu nunca voltei para defender a minha tese, depois que eu tinha que ir para Londres e tal, para poder concluir a minha tese e fazer a defesa de tese, então acabei não optando por trabalhar, né? Em paralelo, eu estudei teatro, eu me formei como ator, por incrível que pareça, nunca atuei, mas me formei como ator, estudei cinema, comecei a fazer vídeo, só que sempre tudo na área de tecnologia me pagava bem e nada na área de teatro, de cinema, me pagava nada. Mas eu gostava muito das duas coisas e eu vivia enfim, um certo conflito dentro de mim entre o que eu podia fazer profissionalmente, de forma remunerada, bem remunerada, e as outras coisas que eu gostava, que estavam mais no campo da comunicação e que ficavam lá meio de lado, porque eu não conseguia encontrar, sei lá, um meio de me remunerar com isso. Bom, segui minha carreira trabalhando e tal, sempre com solução de problemas na área de tecnologia, né? E um belo dia eu fui para uma feira em Las Vegas, chamada Comdex, era a maior feira de tecnologia. Na época, os microcomputadores estavam se tornando uma coisa realmente muito popular, e foi quando teve o lançamento do Windows da Microsoft. Eu estou falando aí de, acho que 89, 90, né? Enfim, muito tempo atrás. Eu me lembro que na Comdex eu parei diante de um computador, que era uma demonstração de características bem futuristas do Windows, e lá no meio da tela tinha um vídeo com um surfista descendo uma onda e música. E aquilo me encantou profundamente, porque eu olhei para o computador e falei: olha, é com isso que eu trabalho, enfim, essa é a minha ferramenta de trabalho, e agora tem cinema no computador. Então é isso que eu quero fazer. Eu não tinha visto ainda, nunca tinha visto um vídeo tocando no computador. E, enfim, eu falei: é isso que eu quero fazer, e fui lá me informar como é que se chamava esse negócio, e davam a isso o nome de multimídia. Então, o computador poderia um dia virar enfim, um instrumento através do qual as pessoas iam se comunicar. Mas até então o computador basicamente era uma ferramenta para fazer Excel, enfim, processamentos muito complexos, né? Os computadores de grande porte, rodava folha de pagamento, todo tipo de coisa que ainda se faz até hoje, mas não existia o lado lúdico, o lado da comunicação, nada disso. Isso tudo era futuro e se chamava multimídia, né? Então, eu voltei para o Brasil decidido a criar a primeira empresa de multimídia brasileira. Quando eu criei a minha empresa, eu descobri que já tinham lá umas duas outras também, enfim, tinham pessoas que já tinham abraçado essa ideia, mas o fato é que era uma das primeiras empresas de multimídia do Brasil. Então, essa empresa foi criada entre 91 e 92, porque formalmente ela foi criada em 92, mas em 91 eu já trabalhava bastante com a ideia, e eu tive que me mudar para São Paulo. Nessa época eu estava morando em Salvador, eu estudei no Rio, fui criado entre o Rio e Salvador e um pouco em Brasília, e tive que me mudar para São Paulo, que era uma cidade que na época enfim, eu não gostava simplesmente porque eu não tinha mar. E tudo que eu fazia de diversão sempre foi muito ligado ao mar, né? Então, tanto que essa coisa do surfista descendo a onda me apaixonou porque eu pegava onda também. E tive que me mudar para São Paulo porque o mercado de comunicação, o mercado de inovação, ele estava todo aqui em São Paulo. Me mudei para São Paulo, essa empresa começou a operar, a gente tinha zero cliente, zero receita, enfim, zero mercado, né? Então, era uma coisa completamente visionária, uma aposta no futuro, que a gente tinha que sair evangelizando
os clientes em potencial para contratarem serviços de multimídia, e eles começaram a existir através dos CD-ROMs e dos quiosques, que até hoje estão aí populares. Enfim, por exemplo, um exemplo de quiosque é quando você vai lá fazer o check-in no aeroporto, né? Ou quando você vai no McDonald's e pede lá o seu lanche numa tela, né? Então, a gente fazia esse tipo de coisa na época, que era muito, muito louco. As pessoas achavam isso uma coisa meio futurista, né? Hoje em dia é muito, muito comum, inclusive o que eu acho que migrou aqui para o celular. Hoje em dia você faz todas as operações no celular. Mas, enfim, nem celular existia nessa época. O celular começou a existir, acho que 92, 93, enfim, no começo nem o celular existia, era um celular completamente diferente, era o tijolão, não tinha tela colorida, nada disso, né? Bom, então começamos a fazer CD-ROMs, começamos a fazer quiosques, né? E 1995 acontece aqui no Brasil, já estava acontecendo no mundo, mas em particular aqui no Brasil, é lançada a internet comercial. E eu vinha lendo já bastante sobre essa coisa chamada internet, que era meio complicado de entender, porque era uma coisa que iria, enfim, abraçar tudo, tudo iria para a internet. Então, imagina, você tem uma sociedade que ela tem um determinado tipo de organização e, de repente, uma coisa vai entrar na sociedade e tudo vai se passar através dessa coisa, né? Era essa a sensação que as pessoas tinham. Que coisa estranha é essa chamada internet? Mas o fato é que, quando a Embratel lançou o serviço comercial de internet aqui, eu me lembro que eu tive uma conversa, eu e meu sócio na época, o Abel Reis, e nós dissemos, multimídia não é a coisa mais importante, multimídia vai acontecer, mas a grande coisa para acontecer agora chama-se internet. As pessoas vão estar online, por enquanto são pouquíssimas pessoas, mas daqui a pouco vai ter 1 milhão de pessoas online, né? E a gente apostou tudo na internet. Então, eu acho que esse foi o ponto mais marcante da minha carreira. A gente vinha se preparando muito do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista da comunicação, do ponto de vista do design de interface. E quando surge a internet, a gente estava na frente para poder fazer internet no Brasil, né? E começamos a fazer os primeiros sites. Depois, nossa empresa chamava-se Medialog, era uma empresa de mídia interativa, né? Uma empresa por isso tinha esse nome, Medialog. E os CD-ROMs e os quiosques, eles acabaram, enfim, a gente continuava com encomendas aí nessa área, mas a gente direcionou tudo, todo o trabalho de pesquisa, todo o trabalho de esforço para fazer site, para fazer internet. E entre 95 e 99, eu acho que tinha uma meia dúzia de empresas no Brasil que faziam sites profissionalmente. Nós éramos uma dessas empresas. Até que, nesse período aí, entre 95 e 99, começou a existir, enfim, surgiram alguns portais no Brasil, né? Eu acho que um dos primeiros foi o Universo Online. Em paralelo, surgiu o Brasil Online, que depois eles fizeram uma fusão. O Brasil Online era da Abril, o Universo Online da Folha, né? Depois o UOL incorporou o Brasil Online. E o fato é que a home do UOL começou a ter propaganda na forma de banner. Só existiam, basicamente, 3 banners na home do UOL, e os nossos clientes já olhavam para aquilo e diziam: será que a gente consegue gerar tráfego para o nosso site? Porque a gente já media a audiência dos sites, né? Eu me lembro que a gente dizia: esse ambiente aqui é o único ambiente onde você, cliente, vai ter audiência própria. É como se fosse a sua televisão, como se fosse o seu rádio, só que chama-se internet. Você, no seu site, tem uma audiência própria. Todo dia passam por aí milhares de pessoas. No caso de um banco, as pessoas passam lá para poder dar uma olhada no saldo, quando surgiu o Internet Banking. Enfim, ou se você é um produtor de automóvel, elas vão lá conhecer as características do automóvel, e isso é audiência própria. Não é como na televisão, que você compra audiência em GRP, ou como no jornal, que você compra a página de jornal, e você tem lá um número de pessoas que, teoricamente, vão ser atingidas, né, por
por essa página de jornal, né? Tudo isso chama-se audiência. Essa é a razão do nosso trabalho, do trabalho publicitário, né? É conseguir conectar as marcas com grandes audiências, né? Na época da mídia de massa era muito isso, depois foi evoluindo para você ter audiências mais nichadas e você poder fazer a comunicação, enfim, se possível até o one-to-one, mas pelo menos você falar com as parcelas importantes dos consumidores que podem ter interesse no seu produto, né? Então, nós trabalhávamos muito nessa coisa de construir as propriedades para que os nossos clientes construíssem a sua própria audiência, fazendo prestação de serviço, encantando os clientes, né? E começamos a gerar tráfego para esses ambientes usando propaganda online. Bom, daí essa coisa da internet começou a crescer no Brasil, já não era mais 1 milhão de pessoas, já passavam de 5, de aproximadamente 10 milhões. E em 1999, a gente criou a agência Clique. Então, eu acho que esse também é um marco aí na minha carreira. Eu acho que tudo que eu fiz de interessante, eu devo a essa marca aí, chamada agência Clique. A agência Clique, a gente, quando criou, a gente dizia que era a primeira agência de internet do Brasil. E a gente dizia que era a maior, porque era a única na época, né? Então, existiam umas empresas que começavam a fazer propaganda na internet, mas eram agências tradicionais, às vezes, como a Ogilvy, que tinha a Ogilvy Interactive, ou algumas outras que, enfim, estavam tateando, mas a gente já estava fazendo isso de uma maneira um pouco mais profissionalizada. Então, a gente tinha toda a parte de sites e tinha a parte de propaganda, e a gente juntou isso nesse projeto chamado Agência Clique. O ano 2000 foi um ano maravilhoso, a gente construía sites para todo tipo de iniciativa, tanto os chamados bricks and mortars, que eram as empresas que já existiam e estavam fazendo a sua presença no mundo digital, como para as startups, que no ano 2000 e até meados de 2001 recebiam muitos investimentos, né? Até que, em meados de 2001, aconteceu o chamado estouro da bolha. Primeiro, as ações da Microsoft despencaram e, junto atrás, veio enfim, uma carnificina digital, né? Pouquíssimas empresas dessa época sobreviveram. Eu acho que o maior ícone de sobrevivência dessa época chama-se Amazon, né? Que é o berço do e-commerce mundial, né? Então, 2001 foi um ano terrível, um ano em que alguns dos nossos clientes deixaram de existir, outros olhavam para a internet de uma maneira absolutamente torta, e a gente que tinha um negócio muito promissor, muito cobiçado, muito procurado, de repente virou um patinho feio. E eu me lembro que quando eu ia, sei lá, jogar tênis com os meus amigos, que antes olhavam para mim e diziam assim, puta, esse cara vai ficar milionário, está ficando milionário. Eles diziam assim, coitado desse cara, o mundo dele desabou e agora ele é pobre porque a internet acabou, né? E não era nada disso, nem o máximo que se imaginava, nem essa coisa tão para baixo como ficou caracterizada naquele ano de 2001. Nós continuamos trabalhando de uma maneira absolutamente firme, porque a gente acreditava que aquilo era o começo, enfim, é uma onda que tinha... houve uma bolha, essa bolha estourou, mas isso iria voltar, porque essa era a direção da evolução de todo o processo de comunicação no mundo. Isso estava muito claro, né? Então, houve um impulso muito grande em direção à internet e houve um refluxo com, digamos, essa bolha, né? Essa bolha financeira que foi criada em torno dos investimentos. Mas a tecnologia era consistente e, para nossa sorte, nessa época, um pouco antes, foi fundada uma empresa chamada Google, e que em 2002, 2003, se não me engano, fez um IPO bem sucedido e começou a resgatar o prestígio da internet. Eu acho que o Google foi muito importante para a reconstrução dessa coisa da eficiência da internet, e depois do Google vieram vários outros, né? E, enfim, no final já da primeira década do milênio, cria-se o Facebook, né? Enfim, e as pessoas se conectam em rede. E nós, durante todo esse tempo, trabalhando, continuando acreditando muito nessa coisa da interatividade.
Começamos a ter muito sucesso a partir de 2004, 2005, porque acabou aquele momento de negação da internet, caracterizado pela bolha em 2001. Em 2004, as coisas já voltavam a um nível de normalidade. Enfim, a agência Clique voltou a ser uma empresa muito saudável, com lucro, né, e melhor, os nossos concorrentes, né, eles deixaram de existir, a maioria deles. Eu me lembro que, nessa época, uma jornalista me entrevistou e disse: o que está acontecendo com essa coisa do B2B, back to bank? As pessoas estão voltando para os bancos, não querem mais saber de internet. Aí eu dizia: ora, deu meia-noite para as Cinderelas na internet. Então, a carruagem virou abóbora para essas pessoas, mas a gente que acredita nisso vai continuar trabalhando fortemente, porque a gente é um agente de transformação, nós somos agentes de transformação, e essa coisa vai acontecer. Né? Então, eu acho que essa crença, né, essa visão muito firme que nós tivemos durante esses anos ajudou muito, sem dúvida, a construir o nosso negócio, mas ajudou muito a construir o mercado também. Tanto que, até hoje, quando se fala de uma agência de interatividade icônica, de internet icônica, se fala muito na agência Clique, que nós vendemos em 2007, fizemos uma realização bastante interessante, e depois essa marca acabou desaparecendo, né, se transformando na marca Isobar Global. Né? Bom, durante esse tempo, né, o que é que a gente estudava, né? Enfim, que direção a gente tomava? A gente estudava essencialmente marketing, né? Então a gente estudava muito marketing. Eu, particularmente, eu não tinha uma formação básica acadêmica na área de marketing, mas a minha formação acadêmica me permitia, enfim, ler os livros adequados, né, e desenvolver o conhecimento, adaptar o conhecimento, né, e poder construir esse conceito de marketing interativo. Né? Então, a gente foi beber em todas as fontes. O nosso mestre, Madia, para mim, foi um farol super importante nessa época, porque era quem me dizia o que é que eu devia ler, enfim, o que é que eram as coisas bacanas na área de marketing. Essa aproximação que nós tivemos foi muito importante para construir esses alicerces aí do nosso negócio, da nossa carreira, né? E nós seguimos de uma maneira muito consistente, bebendo nesse conhecimento, né? Enfim, e adaptando isso ao novo tempo, né? Adaptando isso a toda a novidade que existia. Né? Aí eu acho que vem um outro momento muito, muito importante, muito marcante, né? Porque já existia o celular. Só para você ter uma ideia, o meu primeiro celular, eu paguei $2.500 para poder ter um celular na minha mão. Era um celular da ABC Bull, que ficava lá acho que era em Uberlândia, alguma coisa assim, e eu tinha um código que toda ligação que eu discava era uma ligação interestadual, pagava uma fortuna de conta de celular na época. Mas, enfim, aí, final dessa primeira década do milênio, o celular já era uma coisa bastante mais popular. Houve a privatização das teles aqui no Brasil, né? E eu me lembro que, enfim, eu não sei exatamente precisar que ano, acho que talvez 2004, 2005, 3, 4 ou 5, eu me lembro que eu fui a um evento que o Google patrocinava lá no Silicon Valley, chamado Zeitgeist, que quer dizer espírito do tempo, né? Eles continuam fazendo esses eventos até hoje, e lá eu comprei o meu primeiro iPhone. Né? Meu primeiro iPhone, que era o iPhone que tinha acabado de ser lançado, e eu olhei para aquele negócio, achei um tanto quanto complicado num primeiro momento, cheio de ícones e coisas, e começava a abrir as apps e, enfim, me dava uma certa agonia. Parecia que eu estava navegando numa nova internet, mas não era exatamente a internet, porque eram apps. Então, a gente não tinha muito... Depois que você está no app, você não passa para outra app.
Mas, enfim, aí começa o mundo mobile, né? Eu acho que a criação do iPhone é absolutamente decisiva para transformar o conceito de internet, né? Então, a internet foi para o bolso das pessoas. Isso não foi uma coisa que foi assim, né? Isso foi acontecendo com a popularização dos smartphones, né? E depois o sistema Android, para poder estender isso para todas as outras marcas de uma maneira aberta, né? E hoje a gente vive, esse momento que a gente vive é o momento mobile, ainda é o momento mobile, que vai se transformar, né? A gente não sabe exatamente como, mas a internet está entrando agora em todas as coisas, né? Então, fala-se muito na internet das coisas, mas o fato é que esse aparelhozinho continua sendo o nosso meio de conexão, né? Outro dia eu via um ex-colega meu fazendo uma palestra, Marcelo Gleiser, e ele dizia que nós, humanos, já estamos androidizados. E isso aqui é a continuação do nosso braço. Ele dava um argumento muito interessante. Ele dizia assim: vamos fazer o seguinte, empresta o seu mobile, o seu iPhone, ou seja lá o que for, o seu Galaxy, empresta para o seu vizinho e pega o dele. Ninguém faz isso com tranquilidade. Por quê? Porque isso é uma extensão de você. Ali está a sua vida, ali estão as suas finanças, ali estão seus amigos, ali estão seus contatos, tudo está conectado ali. Enfim, ninguém abre as suas conversas de WhatsApp porque ali está a sua intimidade, né? Ali está um track de tudo que você conversou, né, ultimamente, né? Então, isso é uma continuação de você. Isso se transformou num instrumento extremamente importante que você não quer largar. É como se fosse realmente a continuação do seu braço, né, com os seus olhos que você manipula ali, e isso está incorporado no seu corpo, né? Por isso que a gente diz que, por isso que o Marcelo dizia, enfim, que nós estamos nos androidizando, né? Criamos uma extensão e não sabemos como é que essas extensões vão acontecer proximamente, né? Até porque houve uma época, não sei se você se lembra, mas as pessoas andavam com um negócio aqui na orelha para poder e com um microfonezinho para poder andar com isso aqui no bolso. Não sei se faz tanto sentido, hoje tem outros e tal, mas, enfim, o fato é que a gente está num estágio em que realmente isso aqui é a nossa conexão com o mundo, né? E a internet saiu do desktop completamente, quer dizer, continua existindo a possibilidade de usar no desktop, a gente está aqui falando num Zoom, né? Mas isso aqui ficou muito mais importante do que essa ferramenta do desktop. Bom, o marketing foi se adaptando a isso, né? Quando a gente fala no conceito de veículo, né? Veículo, o que é um veículo, né? Veículo é um ambiente de altíssima concentração de audiência, né? Esses são os veículos de comunicação. Muitas pessoas dando atenção àquele gerador de informação, né? Aquele gerador de conteúdo. E hoje os veículos de maior audiência no mundo, né, são basicamente três, né? O Google, né, com suas propriedades, e aí eu estou derivando não só o Google Search, da busca, mas eu estou falando do YouTube, enfim, de todos os ambientes, do Gmail, e tudo que concentra a atenção das pessoas nas propriedades da Alphabet, que é a empresa mãe do Google, né? E o Facebook, que tem hoje, sei lá, três propriedades absolutamente gigantescas, que são o próprio Facebook, o Instagram e o WhatsApp, né? E que, por sinal, hoje é o dia 5/10 de 2021, e ontem houve um primeiro grande apagão global. As ferramentas, os ambientes do Facebook ficaram fora do ar por 7 horas. Isso gerou um pânico global e também, às vezes, uma sensação de alívio por não ter que ficar tão conectado, né? Mas, enfim, ontem houve um grande questionamento, porque essas ferramentas que pareceram sempre tão infalíveis, né, de repente elas saíram do ar durante 7 horas e as pessoas ficaram sem WhatsApp, ficaram sem Instagram, ficaram sem Facebook,
e como é que elas vivem sem isso, que é o oxigênio da comunicação das pessoas, né? Então, isso só para dar uma ideia de como esses veículos se transformaram em coisas tão importantes, tão globais, né? E com dimensões regionais, locais também, porque você está aqui e você não consegue combinar a partida de futebol de noite com os seus colegas. Não é uma coisa só global, é uma coisa da tribo também, né? Então, você não consegue, sei lá, eventualmente comprar alguma coisa que você compra via WhatsApp, né? Se comunicar com as pessoas que trabalham com você, né? Ok, tem outras ferramentas de comunicação, mas colapsar um ambiente tão poderoso, né, que contém WhatsApp, Facebook, Instagram, é uma... Fique sem, né? E você vai ver a importância que isso tem na sua vida, né? Então, a gente viveu exatamente ontem aqui e o marketing se transformou completamente. Primeiro porque o conceito de mídia se transforma quando é criada a mídia de performance, né? Que é aquela mídia que você só paga quando efetivamente ela acontece, quando efetivamente alguém clica no seu vídeo, ou no seu link, ou no seu display, né? Então, isso muda completamente a relação das marcas com a mídia, né? E isso, naturalmente, destrói o valor, né? O valor dos jornais, o valor das revistas, né? E questiona também a mídia da televisão, né? Que é uma mídia tipicamente uma mídia de massa em que você compra um determinado espaço, né? Esse espaço pode ser um intervalo comercial de TV aberta, por exemplo, e aquilo atinge um certo número enorme de pessoas, mas você paga por aquilo, as pessoas assistam massivamente, ou mais ou menos, você não sabe exatamente quantos olhos estão sobre aquela sua peça publicitária, né? Enquanto que na mídia de performance, cirurgicamente, você está pagando por cada interação que acontece com a sua mensagem publicitária, né? Isso muda completamente a publicidade, né? Isso muda completamente a forma do marketing se relacionar com as pessoas. Nós estamos vivendo um momento extremamente rico, de mudanças incessantes, né? De tecnologias que vão transformando a maneira de se relacionar com isso, e nós estamos também vivendo a sociedade dos dados, né? Então, os dados nunca foram tão importantes na sociedade quanto agora. Por quê? Porque o dado passa a ter um valor muito grande. Quando a gente fala de dado, a gente está falando de dados sobre pessoas, né? De dado a respeito de pessoas, dos seus comportamentos, e isso muda também completamente o marketing. Então, nós temos um marketing cada vez mais orientado a dados, isso define precisão, isso define pertinência, isso define mensagem, define conteúdo, né? E o próprio conteúdo ele precisa ser adaptado aos interesses de cada grupo de pessoas e, em específico, de cada pessoa, né? Existe o conceito de CRM, que é uma coisa que não é tão nova, mas o CRM nunca foi tão preciso, nunca pôde ser tão preciso. Isso não quer dizer que as marcas já saibam e já tenham as ferramentas para usar isso da melhor maneira, da maneira mais eficiente. Mas a tecnologia disponível no momento ela é muito mais poderosa do que era há 10, há 20 anos atrás, né? E isso mudou completamente a forma de se fazer marketing, a forma de se trabalhar o relacionamento entre os produtos e os consumidores, os serviços e os consumidores. A Academia Brasileira de Marketing é uma iniciativa enfim, meu guru, meu mestre, né, o Madia,
Enfim, como eu falei, enfim, uma pessoa que sempre foi muito importante na minha carreira, porque foi quem me disse o que é que eu deveria ler, o que é que eu deveria estudar, já que eu não tive essa formação mais acadêmica do marketing, né? E, enfim, até hoje, todas as interações que nós temos são extremamente ricas, né? E eu acho que o Madia teve uma visão muito importante de que ele deveria tentar reunir o que existia de mais interessante, mais inovador no marketing em cada época, né? Nas diversas disciplinas do marketing. Então, aquelas pessoas que contribuíram, né, seja para o marketing direto, seja para o marketing esportivo, ou, enfim, para a criação de embalagens, né? E da publicidade também, ou pessoas que usaram marketing para construir negócios absolutamente notórios, né? Enfim, notáveis, né? Enfim, coisas marcas que fizeram a diferença na vida das pessoas, né? E esse processo de construção da academia, ele continua, né? E nós temos hoje nos acadêmicos, eu acho que uma representatividade muito interessante do que é o marketing no Brasil, né? Volta e meia a gente ouve um mau uso da palavra marketing, como se marketing fosse alguma coisa para enganar ou tirar vantagem, né? Então, diz assim, isso aí é puro marketing. Mas isso eu acho que é uma coisa que acabou, da mesma maneira que, às vezes, dizem assim, fulano é um poeta, como se o cara não tivesse os pés na realidade, né? Eu acho que isso não vai denegrir a poesia, falar que, às vezes, de uma maneira um pouco brincalhona, de que fulano é um poeta porque fulano não é prático, não é pragmático, não sabe ganhar dinheiro, sei lá o quê, né? Então, a gente ouve, às vezes, falar do marketing também dessa maneira, como dizer, isso aí é puro marketing, isso aí não é verdade. Eu acho uma coisa muito ruim a forma como se fala, como se usa a palavra. Eu acho que cabe à academia, né, mostrar às pessoas, né, o sentido real do marketing, a importância do marketing, como talvez a principal disciplina da construção dos grandes negócios, dos grandes e dos pequenos negócios, né? Então, não existe hoje nenhum tipo de organização bem-sucedida que não tenha tido uma estratégia de marketing, uma execução primorosa de marketing por trás dos seus produtos e serviços, né? Os grandes empreendimentos são empreendimentos que pensaram o marketing de uma maneira grandiosa, né? Que deram a devida atenção ao marketing em todos os seus aspectos, né? Então, a Academia Brasileira de Marketing, ela visa construir cultura em torno do marketing. Eu acho que nós temos um conjunto de acadêmicos muito significativo do que foi a construção do marketing no Brasil. E acho muito importante a gente levar essa mensagem para os empreendedores, para aquelas pessoas que estão fazendo negócios, né, e que devem pensar o seu negócio com uma visão de marketing, com uma visão adequada, né, de para onde o seu negócio deve ir e como o seu negócio, como o seu produto deve ser construído, né, a partir de que princípios, como a sua marca precisa ser construída, como ela deve estar presente nos diversos ambientes físicos, digitais, como a marca deve estar disponível, como ela deve ser interessante, como ela deve prestar serviço para a população, para os seus consumidores, como ela deve construir relações positivas com as pessoas, né? E o quão verdadeira deve ser essa relação, o quão próxima deve ser essa relação. Então, acho que a academia, do ponto de vista institucional, ela deve sempre proporcionar esse conhecimento, essas ferramentas, né? Deve mostrar os grandes cases que foram construídos por marcas importantes, que fizeram um trabalho muito relevante no Brasil,
E acho que o nosso conjunto de acadêmicos leva essa mensagem para, enfim, para os empreendedores, para os consumidores que se interessam por essa disciplina, que é fundamental para que haja mercado, né? Marketing nada mais é do que o relacionamento com o mercado, né? Então, acho que nosso papel, enquanto acadêmico, né, é proporcionar esse conhecimento, enfim, levar a nossa experiência que a gente desenvolveu aí ao longo dos anos, né, e tornar isso público, tornar isso cada vez mais acessível para quem quer fazer bons negócios e que para a população também possa confiar e acreditar em marcas que se relacionam de uma maneira transparente, positiva com os consumidores, né? Então, acho que esse é o nosso papel e acho que a academia tem um papel muito importante na sociedade.